Olá, graça e paz. É uma alegria muito grande, é um prazer estar com você, poder aqui juntos falarmos do Evangelho, da boa notícia de Deus. O Deus que se interessa por gente como nós. Nós ficamos muito contentes de poder estar na sua casa. E você pode ser um aliado nosso, poder participar disto através das redes sociais. Aí estão os links que podem ser tomados por você, endereços, e distribuir isto, se você achar que é algo importante para que seus amigos conheçam do Evangelho. Nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com o seu carinho, com o seu cuidado, com a sua colaboração de alguma maneira para que este programa seja divulgado e seja mantido. E a nossa razão de estar aqui é Jesus Cristo. Se estamos acostumados a viver uma vida agradando a Deus e aos homens ao mesmo tempo, vai ser muito difícil mantermos um posicionamento firme ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos perguntar a nós mesmos: a quem queremos agradar com a nossa espiritualidade? Somos um verdadeiro servo de Deus ou nos preocupamos demais com a aprovação dos homens? Passe um cafezinho e junte-se a nós nesta reflexão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, no capítulo 2, ele fala o seguinte: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. 14 anos depois, está se referindo ao tempo da sua conversão, quando ele foi nocauteado no caminho de Damasco. Ele saiu da religião e foi conquistado por Cristo para o Evangelho. Ele disse, eu fui com Barnabé levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação. É muito importante nós observarmos a palavra de Deus, porque na palavra de Deus a revelação vem primeiro do que a sistemática, o conhecimento. Nós não podemos andar com Deus sem revelação. Ele diz, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou não ter corrido em vão. Ele foi a Jerusalém para a cúpula da igreja e ele foi expor o evangelho que ele pregava. E ele procurou aqueles irmãos, porque ele diz no capítulo 1, e nós estivemos observando em outros programas atrás, que ele não aprendeu o evangelho num seminário, numa escola, não foi de homens, ele diz, foi mediante a revelação de Jesus Cristo. E agora ele está explicando que ele foi contar para os outros irmãos a respeito da sua experiência e do que ele estava pregando, para que houvesse uma espécie de conferência, para ver se ele estava, de fato, dentro dos propósitos de Deus. Ele disse, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, ele foi constrangido a circuncidar-se. Porque o problema que estava acontecendo na igreja da Galácia é que Paulo, tendo pregado o evangelho puro da libertação, o evangelho da graça de Deus, começou a ter a visitação dos judaizantes, que era um grupo que tinha uma coisa híbrida, misturada. Eles criam no Evangelho, mas traziam a tradição judaica junto. Eles não perderam os costumes do judaísmo. E neste propósito, eles estavam colocando
peso sobre os ombros das pessoas. Peso este que os apóstolos já haviam tratado isso no concílio de Jerusalém, disseram que nem nossos pais puderam suportar e nem nós pudemos suportar. Dentro do judaísmo havia 613 mandamentos, sendo divididos em positivos e negativos. E as pessoas ficavam sobrecarregadas com estas regras e mais regras. Então ele estava falando isto, que nem Tito foi constrangido a ser circuncidado. E ele disse, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Sempre existe uma tendência, um partido, um grupo que quer colocar dentro da fé cristã algemas, prisões, cárceres apertados, essas camisas de força, para que as pessoas vivam sobre constrangimento, sobre medo, com vergonha, com aqueles princípios que simplesmente impedem as pessoas de andarem e se desenvolverem na sua fé com legitimidade. E o apóstolo ainda vai dizer assim, com relação a estes falsos irmãos, aos quais nem por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós não vamos negociar a nossa fé. Nós não vamos colocar aqui dentro do Evangelho estas regras e mais regras, estes princípios e mais princípios que impedem um relacionamento de pai para filho, que é o relacionamento que o cristianismo propõe. Jesus Cristo, quando ele veio e se encarnou, o seu principal ensino, aquilo que mostra a sua pregação, foi que Deus é Pai, que Deus é Abba, e que Deus é Pai dos seus filhos. E os seus filhos andam com Deus na relação de Pai Nosso, comunitário, e que nós andamos com este relacionamento por causa de Jesus Cristo, da obra que Ele fez. Então, nós não podemos nos submeter a estes sistemas de coibir, de proibir, de regras, de usos e costumes que simplesmente tiram a liberdade do relacionamento. E ele vai dizendo um pouco mais, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Você vê que o apóstolo está aqui falando do aspecto do relacionamento, e ele diz, olha, essa questão que vocês estão olhando da aparência, isso é muito sério. Muitas vezes a fé cristã acaba se parecendo com alguma coisa de passarela, de boutique, de forma de roupa, de o que nós exteriorizamos. Mas não é isto. Eu me recordo de uma experiência que a palavra de Deus nos mostra lá na escolha de um rei. O rei Saul havia pisado na bola. O rei Saul havia perdido o seu passo na história. Ele havia se comprometido com o sistema deste mundo e Deus disse que ia substituí-lo. E o profeta Samuel
foi designado para encontrar um rei, e ele foi até a casa de Jessé. E quando ele chegou lá, Jessé era um homem de Belém, um belemita, um homem de Judá. Ele perguntou para ele onde é que estão seus filhos, e apareceram os filhos, e então entrou um chamado Eliabe, e quando o profeta olhou para ele, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque ele viu o Eliabe, que era uma pessoa formosa, de boa aparência, com um perfil muito bonito, uma pessoa que parecia elegante, e a gente tem muito essa tendência de olhar a forma, não é? E aí o Senhor disse, porém o Senhor lhe disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, para a sua formosura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É aqui que está o ponto da fé cristã. Não é na cabeça, não é no que eu penso. Eu até posso ter bons pensamentos, assim, pensamentos corretos, ortodoxos, ter uma boa doutrina, mas não é aí que está a questão. A questão está no coração. É do coração, diz a Bíblia, que saem as saídas da vida. É do coração que nós temos, é no coração que nós temos realmente a realidade espiritual. O coração é a sede, pode ser que esteja até mesmo no cérebro, em algum lugar, mas quando a Bíblia coloca isso aqui, é na ideia de ser mais do que a razão, de ser a identificação do ser, aquilo que nós somos de verdade. E o que nós somos de verdade, Deus vê o nosso coração. O Senhor Jesus, certa ocasião, os judeus disseram: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar pelos respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Tu não julgas pela aparência, não é por aquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está do lado de dentro. E é isto que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que Deus não aceita a aparência do homem. Deus vai olhar o nosso coração, porque é do coração, como nós dissemos, que estão as saídas da vida. Eu posso dizer uma palavra boa, mas o meu coração ter sentimentos de amargura, sentimentos de falta de perdão, sentimentos de rancor, sentimentos que estão carcomendo o meu ser. E é aí que eu preciso ser tratado. E é neste ponto que o Evangelho vai operar. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração empedernido, o coração duro, e vos darei um coração de carne. Essas duas figuras bíblicas, elas são muito interessantes, porque Adão foi feito do pó da terra, segundo a Bíblia. Ele foi feito do caulim, ele foi feito do barro, ele era pedra. Enquanto Eva foi feita da costela, foi feita da carne. E nós temos dois cabeças, Adão e Cristo. Adão, que é da terra, e Cristo, que é o descendente da mulher. Quando a Bíblia está dizendo: tirarei o coração de pedra,
Eu tirarei o coração adâmico, esse coração egoísta, esse coração rebelde, esse coração caótico, esse coração hipócrita, esse coração mentiroso, que todos nós nascemos com ele, e dar-lhes-ei um coração de carne, um coração sensível, o coração de Cristo, o coração que vem pela morte do velho homem, do nosso velho Adão na cruz e a ressurreição de Cristo. Nós ganhamos esta dimensão do Evangelho para vivermos uma vida não de aparência, não uma vida para recebermos o aplauso na passarela, mas a vida do camarim, a vida do quarto fechado, da oração oculta, que Deus vê quando nós estamos na presença dele. Esta é a ideia que o apóstolo estava combatendo lá na igreja dos Gálatas, porque havia essa tendência de um evangelho de show, um evangelho de palco, e ele diz, não é por isto, não é deste modo. O modo do evangelho é na intimidade, é no contexto da família, não é na igreja, no templo, nas reuniões, nos louvores, é lá na nossa casa, é também na nossa profissão, no escritório, é também na rua, dirigindo o carro, é também assinando o cheque, se bem que hoje nem se assina muito cheque, mas é fazendo aquilo que todos nós fazemos no dia a dia. Não há essa ideia de sagrado e profano. Toda a vida cristã é uma vida de intimidade com Deus e tudo é sagrado para a glória de Deus. Nós estávamos falando anteriormente que as pessoas se preocupam muito com a aparência e o apóstolo Paulo diz que Deus não aceita a aparência dos homens. E que quando ele foi até Jerusalém, aqueles que pareciam ser de maior destaque não acrescentaram nada a ele. Quando eles viram que ele foi designado para pregar o evangelho aos incircuncisos, isto significa aos gentios, e que a Pedro foi designado pregar o evangelho aos circuncisos, isto é, aos judeus. Aí porque o mundo naquela época do Novo Testamento, ele se dividia entre judeus e suas tradições e os gentios. E o evangelho veio para judeus e para gentios. Só que muitas vezes os judeus misturavam o evangelho e queriam que as suas tradições permanecessem. Então ele está falando aqui que quando ele chegou lá em Jerusalém, depois daqueles 14 anos, ele foi conversar com aqueles apóstolos e eles não acrescentaram nada a ele. Porque tanto o evangelho que Pedro pregava como o evangelho que Paulo pregava aos gentios estava conformado com a obra da cruz de Cristo. Não era simplesmente uma questão de rótulos ou de condicionamento através da lei, que é isto que ele vai bater muito fortemente aqui nesta carta. E quando chegaram que viram que a graça que me foi dada, que eu pregava este evangelho da graça de Deus, o próprio Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados, que eram as colunas, aqueles principais baluartes lá da igreja primitiva, me estenderam a destra, e também a Barnabé, que estava com ele, a comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e que eles fossem para a circuncisão.
e recomendaram que nós ficássemos também preocupados com os pobres, o que também me esforcei. Um pouco mais na frente ele vai dizer, quando porém Cefas veio a Antioquia, agora ele está falando, quando eu fui a Jerusalém, eu tive uma conversa com eles lá, eu bati um papo com eles e eles viram que o evangelho que eu estava pregando lá em Antioquia, lá na Síria, era igual ao que eles estavam pregando aqui em Jerusalém, não havia diferença. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornou repreensível. Vamos imaginar aqui, alguém está pregando o evangelho aqui em Londrina, outra pessoa está pregando o evangelho lá em Cascavel ou em outro lugar. Então, aqui estava pregando para judeu e lá estava pregando para gentio. Jerusalém e Antioquia. Quando Paulo veio de Cascavel para Londrina, ele viu que o evangelho era o mesmo. Mas quando Pedro foi lá, Pedro agiu de uma maneira que ele vai chamar de dissimulação. Ele vai dizer que ele se tornou repreensível. Por quê? Que antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que Tiago estava em Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, ele afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Você está vendo que tinha uma guerra lá dentro. É que o judeu não come, por exemplo, não come carne de porco, não come peixe de couro, não come camarão, algumas coisas que eles não comiam. E os gentios não tinham esse problema. Eu estou usando um exemplo. Vamos imaginar, Pedro estava lá na casa de um gentio, estava comendo lá com eles a comida que eles tinham. Porém, quando vieram alguns de Jerusalém, da parte de Tiago, ele ficou com medo de ofender e se apartou da comunhão daqueles gentios. E outros judeus também dissimularam, a ponto do próprio Barnabé, que vivia em Antioquia, que era um dos pastores lá em Antioquia, se deixou levar pela dissimulação deles. E então Paulo diz assim, quanto porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O cristianismo não é um retrocesso. O Senhor Jesus disse que não é usar vinho novo em odres velhos. Porque se você puser o vinho novo num odre velho, um odre era feito de estômago de carneiro, por exemplo, e esse odre já recebeu o vinho e num período que ele recebeu a primeira vez, esse vinho expandiu e este odre expandiu. Se você colocar de novo um vinho novo neste odre, o que vai acontecer? Ele vai expandir, ele vai fermentar e arrebentar o odre. Forma antiga de fazer vinho. Então ele diz, não se põe vinho novo em odre velho. Não se põe o evangelho da libertação num sistema de aprisionamento. E ele diz que eles estavam se tornando repreensível. E diz, nós somos judeus por natureza. Nós não somos da casta dos pecadores entre os gentios. Sabendo, contudo, que o homem, aqui ele vai entrar no assunto, não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei,
pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Não é pelo nosso comportamento, não é pela nossa conduta, não é pela nossa maneira de ser que nós somos justificados. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus é a fé de Jesus Cristo. É Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele fez uma obra em nosso favor. A obra do Evangelho, ela se resume em, vamos dizer, 2 palavras, mas eu vou usar 3 que são as palavras que Paulo usou. Ele diz que Cristo morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. O sepultado é só para confirmar, se ele morreu, ele precisava ser sepultado e depois de sepultado ele ressuscitou. A fé cristã se baseia nessas 2 palavras, MR, morte e ressurreição. E ali naquela morte e ressurreição do Senhor Jesus está a nossa morte e ressurreição para o pecado, para nós mesmos, para o nosso egoísmo. O Evangelho de Jesus Cristo é esta obra extraordinária em que Cristo não só morreu por nós, mas também nos fez morrer com Ele. A morte dele é a nossa morte. Francisco de Assis terminava a sua oração de um modo muito precioso, dizendo: é morrendo que se renasce para a vida eterna. É morrendo em Cristo que nós renascemos. Então nós queremos deixar com você esta mensagem do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou para ser a nossa vida. Creia nisto de todo o seu coração. Esta é a palavra do Evangelho que nos liberta e não a cabresto da religião que nos prende de coração para coração. Jesus Cristo ama você.